Pronto? Meu nome é Silvana, tenho 43 anos, sou mãe de 5 filhos. Do meu primeiro casamento eu tenho 3 filhos, o Fábio, a Gisele e a Daniele, né? E do meu segundo casamento, o Lincoln e o prêmio da minha vida, que é o Adam. Todos são prêmios, mas o Adam é especial. Mas eu reencontrei meu primeiro namorado, que eu dei meu primeiro beijo com 11 anos, que eu dancei a minha primeira música com 11 anos. Ele foi a pessoa que eu mais amei na vida e amo, né? Eu tive um filho chamado Lincoln, né? Ele era um fofo. E eu cuidava muito dele. Eu trabalhava, mas eu levava ele para o serviço comigo. Eu era empregada doméstica, mas ele ia comigo para o trabalho, eu não deixava ele com ninguém. E ele começou a adoecer. Do nada ele tinha diarreia, do nada ele tinha esofagite, ele teve candidíase. Aí ele foi para o hospital universitário, chegou lá um grande médico, que eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim, né? Ele já chegou, já fez o diagnóstico do meu filho, já sabia que meu filho ia morrer. Ele dormiu, eles entubaram meu filho foi para UTI e 4 horas depois ele morreu. O atestado de óbito dele está lá, pneumonia bilateral a esclarecer. Então hoje a gente sabe que esse esclarecer era AIDS. O meu marido, ele começou a adoecer, né? Meu filho já tinha nascido, o Adam já tinha nascido, e meu marido começou a adoecer. Ele fez uma pneumonia, depois ele voltou para casa e começou a perder peso, diarreia. E eu chegava do trabalho, ele estava de cama, levava para o posto, perdia peso. E ninguém olhava para ele, né? Então, o que o médico passava pro Dinho? Soro de perona. Soro de perona. E ele ficando cada vez pior. Aí eu lembro que um dia eu cheguei do serviço, deixei meu filho com a vizinha e falei, hoje eu vou levar ele no hospital porque eu preciso saber o que ele tem. Eu vou chegar aqui, ele vai estar morto. E levamos ele no hospital de Londrina e o médico olhou para o meu esposo. Ele olhou e ele viu, né? Ele já estava com candidíase, que nunca nenhum médico tinha olhado. A boca dele já dava para descascar, de tão grossa que estava. Né? E aí eu perguntei, doutor, porque para mim, como ele bebia, o problema era fígado, né? Era tão distante pensar nisso, né? E aí ele falou para mim assim, a senhora quer saber mesmo? Eu falei, eu preciso, né, saber. Aí ele falou para mim assim, olha, dona Silvana, 99,9% de chance do seu esposo estar com AIDS. No outro dia de manhã, antes de trabalhar, eu levei ele, internei. Ele entrou em coma, porque já estava com AIDS em estado avançado. Aí eu fiz meu teste, meu filho também fez, e os 3 deram positivo. Lincoln, ele morreu também de AIDS. Quando eu engravidei do Lincoln, eu falei com o médico que meu marido foi usuário de cocaína, e ele disse que não tinha problema, né? Porque o meu medo não era AIDS, meu medo era do meu filho ter algum problema de saúde por conta do uso do pai dele de cocaína. Eu fiz o acompanhamento, sim, do 3º mês até o 9º. O Lincoln foi minha 4ª cesárea e o Adam foi minha 5ª cesárea, não é? Só que em nenhum momento desses 2 acompanhamentos, na época que o Adam nasceu, que é o meu filho caçula, já se sabia de HIV, já se discutia a questão do HIV, só que em nenhum momento me foi colocada a questão nem da sorologia e nem de se pensar nisso, certo? Em nenhum momento, né? E isso me custou muito, muito mesmo. E eu não sabia o que era HIV, pronto, deixar bem claro, não sabia o que era HIV e não sabia o que era AIDS. E ela não me explicou, né? A única coisa que ela me falou é que eu ia morrer em 1 ano. Então, assim, meu marido morreu em 6 meses. Agora você imagina, eu fiquei esperando 6 meses para morrer depois. Esse primeiro resultado, ele precisa... A pessoa, quem vai dar tem que ter consciência da ação, da importância da ação de saúde que está fazendo com uma palavra. Muitas vezes você não vai ser o remédio que vai resolver, mas você saber ouvir, né? Você saber ser amigo também.
A Silvana fala disso, né? Assim, os médicos não percebem a gente, eles não olham pra gente, né? Ela fala isso com muita ênfase, assim. E é isso que faz a diferença, né? Você ter no profissional de saúde um aliado, um parceiro. Afinal de contas, vocês dois têm o mesmo objetivo, né? Que é cuidar da saúde, né? Que é promover a melhor saúde possível para aquela pessoa que foi ali buscar ajuda. Então vocês têm que se aliar. E você só pode se aliar, só pode fazer parceria se você criar uma relação de confiança, se você dialogar com essa paciente. A gente vê isso com muita frequência. Eu falei tudo, eu expliquei tudo, eu dei todas as orientações. Mas isso não é diálogo. Eu não sei como é que ela assimilou aquelas coisas todas. Eu não sei, aliás, que orientação que ela estava precisando. Porque eu não escutei qual era a demanda dela. Não tem fórmula para trabalhar. Eu acho que não existe uma fórmula de trabalho. Não tem. Cada paciente você vai abordar de uma maneira diferente. Eu acho que a grande fórmula é entender que aquele ser humano que está ali na sua frente, ele tem a mesma dificuldade que você tem também. O que é um profissional de saúde para mim? É um ser humano falando com outro ser humano. Um ser humano que tem todo um aprendizado que pode ajudar o outro ser humano que está na frente dele. É um humano falando com outro humano. Se ele for humano na hora de atender o seu cliente, ele vai ter sim uma pessoa mais bem aderida, com consciência do que ela tem. Acho que tem um dia a dia muito pesado nas unidades de saúde, tem uma demanda muito grande, uma limitação de serviço para dar conta de tudo que é necessário, mas você tem que entender isso não como uma relação de peso que não consegue respirar, não consegue avançar, mas com uma relação que tem frutos, uma relação de potência. Acho que tem muita coisa subjetiva, né, que a gente é mal formado para isso, é mal preparado para isso, né, que as nossas capacitações dão conta até um certo limite, que tem que ter um trabalho mais do dia a dia nessa unidade de saúde para respaldar também esse trabalho desse profissional, para que ele também ganhe fôlego. Você só consegue uma boa, inclusive, adesão ao tratamento se você tiver uma boa relação médico-paciente. Quando uma gestante no OBS, ela pega um teste positivo, a primeira coisa que o médico faz com ela é mandar ela embora de lá, não é? É aquela cliente dele de anos e anos e anos, mas aí aconteceu o HIV na vida dela. Vem o teste positivo, ela encaminha para um outro profissional. Isso depende muito do modelo assistencial de cada município, né? Ou da dificuldade desse profissional de achar que ele pode dar conta daquela questão e ter medo de não ter uma interconsulta a tempo. Às vezes ocorre isso. E a pediatra, ela chegou em mim e falou assim, a senhora amamenta? Né? E eu estufei os peitos, né? Assim, os peitão cheios de leite, né? Tá. Falei, amamento. Aí ela baixou a cabeça assim, falou, a senhora reduziu a chance de vida do seu filho para menos de 1%. Se eu tivesse uma faca naquele momento, eu cortava os 2 peitos fora. Por quê? Eu ia viver de novo aquilo que eu já tinha vivido. A gente não faz saúde sozinho, né? Você não faz saúde sem o profissional de saúde, você não faz saúde sem o cientista que descobre o remédio, você não faz saúde sem um laboratório que produz esse remédio. Você precisa de uma estrutura para viver e fazer saúde. Mas a gente precisa recuperar a humanidade dessas coisas aí que a gente perdeu. Essa questão do número imenso de pacientes para atender, né, dos 1000 empregos que o profissional de saúde hoje tem que ter para sobreviver, a gente fica preocupado mesmo, né, com o comprometimento do trabalho, né, assim, com a qualidade do que se faz. Você pode usar os seus 15 minutos da maneira que você quiser. E isso não é
o gestor, não é, enfim, isso está dentro da sua governabilidade. O que você vai fazer desses 15 minutos de consulta, entendeu? Pode ser um diálogo, como pode ser um repasse de informação. Eu não tenho medo de morrer de AIDS, não tenho, mas eu quero morrer com dignidade, é isso que eu quero para mim. Presta atenção no que eu tenho hoje, no que o Brasil me deu hoje, a possibilidade de escrever minha história. Deus faz a gente com a asa só, anjo da asa quebrada, que para voar precisa de 2 asas. Então a gente tem que estar sempre enganchado no outro, não é? Um médico, para ele ser um bom médico, ele só vai saber no dia que ele estiver desenvolvendo a profissão dele. E ele depende desse cliente. Esse cliente é a outra asa dele, que vai fazer valer tudo aquilo que ele aprendeu numa faculdade, não é? Então, assim, Deus é sábio, anjos da asa quebrada.